Olha, eu não sei te dizer, mas de 2 semanas para cá nós só vendemos Garcia Marques, As Brumas de Avalon, que tem uma divulgação específica muito bem feita, e esse livro que eu acho que passou de boca em boca entre as mulheres, a notícia que havia um livro na praça que ensina como conquistar um homem. Luiz Alberto, como é que você vê esse trabalho de 2 psicólogos publicando esse livro? Olha, eu me recordo, né, que esse trabalho que surgiu aí, ele me parece um pouco semelhante a outros trabalhos que já surgiram. Eu me recordei que em 1900 e, não sei, mais ou menos 60, 62, por aí, surgiu, quer dizer, chegou às minhas mãos, aquele livro do Dale Carnegie, né, que foi realmente um sucesso incrível na época. Era um livro que ele vendeu, se não me engano, 3 milhões de exemplares. Aqui no Rio mesmo, a edição dele já era a 21ª, aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esses livros todos que têm essa proposta de dar fórmulas, de dar receitas, de dizer como fazer isso, como fazer aquilo, como conquistar a pessoa, como influenciar o outro, como arrumar o marido ou o namorado, como é a proposta desse livro. Esses livros têm sempre grande sucesso. Eles são normalmente livros que têm uma vendagem extraordinária, porque são livros que eles, numa linguagem simples, numa linguagem bastante acessível à maioria das pessoas, eles falam quer dizer, o livro fala de problemas que são muito interessantes, que interessam essas pessoas. Elas querem saber como é que é a questão do amor, como é que se ama, por que arrumou aquele namorado, por que arrumou aquele marido, por que a relação está indo assim, por que a relação está indo assado, por que ela conquista desse jeito, a outra não consegue. Então, esses livros normalmente falam numa linguagem acessível, eles procuram, né, mostrar como organizar todo esse processo de conquista ou de influência. Mas então, como é esse que livro você tem um vê, sucesso por exemplo, danado. Esse tipo de livros, assim, best-seller, eles normalmente são escritos por vendedores, não é? Inclusive, é uma tradição claro, nos Estados Unidos serem vendedores, eficientes vendedores. Como é que você vê exatamente esse livro que foi escrito por psicólogos? Eles estão usando a experiência do que eles conhecem no consultório para trazer à tona uma fórmula, uma solução. Olha, eu não sei bem qual é exatamente o interesse deles, porque eu não tive acesso a nenhuma informação desse tipo. Quer dizer, o que eu pressuponho é que eles pretendem fazer uma chamada de atenção para esse tipo de coisa, né? O que eu acho até nesse sentido, eu acho que o livro tem até o seu aspecto positivo, nesse sentido. Qual é o aspecto negativo? O aspecto negativo seria que há uma tendência nesse tipo de literatura a criar uma certa banalização nas relações humanas. As relações humanas são algo assim muito mais complexo, muito mais, vamos dizer assim, tem processos muito mais intrincados do que uma possibilidade, né, de você colocar num livro, né, isso assim, assim acontece de tal forma. Mas você acha que não pode se estabelecer algumas regras básicas de entendimento? Não, eu acho que pode. Eu não invalido que você possa, vamos dizer assim, fazer algumas colocações para outra pessoa e ela, a partir dessas colocações, ela então ir em busca de algumas soluções, vamos dizer, para determinadas problemáticas que o outro identificou, apresentou para ela e ela reconheceu. O que eu acho, quer dizer, o problema que eu acho nisso aí é você ficar imaginando que você pode pegar um livro desse aí, simplesmente a partir dessa leitura, você modificar determinadas condutas. Eu acho isso pouco provável e acho que isso às vezes complica, porque, como eu disse, cria uma situação de banalizar a relação, né? A relação homem-mulher aí no caso, que é a proposta de exame aí do livro, né? Mas você, como psicanalista, você está sendo procurado por muitas mulheres que demonstram estarem sofrendo pela dificuldade de relacionamento afetivo? Sim, eu diria que o problema não é só das mulheres. Tanto homens quanto mulheres, eles têm muitas dificuldades no plano afetivo. Ainda mais você pode perceber que no tipo de sociedade que nós temos hoje, né, que, um exemplo, que um filme como esse que está aí agora, Cobra, faz um sucesso danado. O que é o Cobra? Uma apologia da violência, né? Toda a sociedade tem aí
passando por ela toda uma questão de apologia da violência, como tem aquela história do levar vantagem em tudo, etc. Então é quase como se você criasse, né, uma série de situações em que as pessoas ficam completamente voltadas para ela, em que o outro, né, e você vê aí no trânsito isso a 3x2, em que o outro quase se torna um inimigo dela, com o qual ela está duelando, combatendo. Então, obviamente, isso vai criando em toda a comunidade, em todo o grupo social, sentimentos de revolta, sentimentos agressivos e, obviamente, que isso é um complicador muito grande das relações amorosas. Você não consegue conviver com uma mulher com um homem, num clima de guerra, num clima de brigas, de contestações exacerbadas. Obviamente que isso perturba enormemente as relações afetivas. É claro que tanto homens quanto mulheres, hoje em dia, vivem problemas sérios de relacionamentos afetivos. Mas você acha, por exemplo, que você não acha que a mulher, exatamente porque está nessa luta pelo feminismo, está há 25 anos experimentando a pílula, não é? Quer dizer, ela mudou tanto que, de repente, realmente ficou um impasse, porque ela passou a ter uma nova postura. E o companheiro, às vezes, tem dificuldade de compreender isso também. Então, um ajustamento. Sim, claro, eu concordo com isso. Eu acho que há uma série de situações, né, em que eram muito claramente delimitadas, né? A mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo, e você vê na própria legislação aí, durante muito tempo houve aquele negócio, o homem manda, a mulher obedece, o homem pode, a mulher não pode, uma série de coisas dessa ordem. Evidente que com o tempo essas coisas foram se modificando, as mulheres foram ganhando mais espaço, foram obviamente conquistando pela própria luta delas, né, outras opções de comportamento frente aos homens, e obviamente que isso ganhou corpo. Agora, claro que isso também tem a sua contrapartida. Nós temos uma sociedade, você sabe disso, muito machista ainda. Há até aquela piada aí do Ziraldo que diz que não existe ninguém mais machista que a mãe brasileira. E você percebe o número de mães que incentiva claramente os filhos homens a um determinado tipo de comportamento. As filhas mulheres a um comportamento completamente diverso daquele que é colocado para os homens. E eu acho que a grande questão aí não é que os papéis homem e mulher não tenham que ser diferentes. Eu acho que a questão não é essa, porque os papéis são efetivamente diferentes. O problema é da valorização desses papéis. O papel, né, da mulher ficava menos valorizado que o papel do homem, o que talvez possa ser até uma formação reativa, porque você não pode se esquecer, e qualquer analista poderia dizer isso, né, que você tem a mãe, a mulher, sempre como o primeiro objeto amoroso da vida de qualquer um, né? Seja homem ou mulher, a criança que nasce, o primeiro encontro amoroso dela é com a mãe, que é um ser feminino. Né? Então, obviamente, que esta situação... Oi? Não, estou querendo entender onde você quer chegar. Não, onde eu quero chegar é nessa questão que eu estava dizendo a você, que talvez até esta tentativa de dimensionar, né, de uma forma, vamos dizer assim, menor o valor da mulher, poderia ser até uma contrapartida desta tremenda importância que ela tem. Você não pode se esquecer, como eu disse a você, que toda referência amorosa mais primária é mãe. E sendo mãe, só pode ser sexo feminino. Mas peraí, vamos voltar ao livro, porque senão a gente está indo longe demais. Você já fez uma confusão na minha cabeça, que aí é outra conversa. Você já subverteu a história inteira. Você deu uma volta aí que eu não gostei. Olha, Luiz Alberto, esse livro aqui, na realidade, assim, muita mulher deve vir aqui no teu consultório, você deve ouvir histórias e histórias de desentendimento e de procura, né? E, na realidade, a maioria de pessoas que procuram os analistas são as mulheres, né? Eu diria até porque... Até dentro desse contexto social, né, é mais fácil a mulher, muitas vezes, reconhecer a problemática dela e a necessidade de ajuda. O homem já é, dentro como nós estávamos dizendo, daquela sociedade de cunho mais machista, ele muitas vezes ele é incentivado a não reconhecer as suas próprias limitações, porque essa limitação ficaria muito associada com uma coisa de fraqueza. Enquanto que a mulher já não teria tanto esse tipo de dificuldade. E como é que você vê, por exemplo, você sendo psicanalista e tendo essa experiência aqui, dois psicólogos negarem de uma certa maneira a profundidade desse trabalho e simplificarem isso num livro e venderem isso como uma fórmula?
Olha, eu não, como eu disse a você, eu não conheço os dois autores. Não, mas não é conhecer. Livro, a tua impressão, você sendo psicanalista, na realidade, esse tipo de livro, é a primeira vez que dois psicólogos vendem uma fórmula assim. Uhum. Entendeu? É esse que eu estou querendo chamar a atenção. Você como psicanalista, você que trata de pessoas, como é que você vê dois colegas venderem esse sistema numa outra velocidade, num outro sistema? Né? Quem vem aqui vem para se tratar. Eles dizem assim, talvez até você nem precise, compra isso aqui, portanto. Olha, como eu disse a você, eu acho que tem várias, nessa área psi, né? Engloba várias linhas. Tem linha psicanalítica, tem linha comportamental, tem várias linhas, né? Tem várias pessoas que seguem outras orientações. Eles possivelmente, apesar de, se não me engano, não sei se é no prólogo, na introdução, eles dizem que fizeram estudos psicanalíticos. Eu não sei se fizeram ou não, eles estão dizendo que fizeram. Mas eu tenho a impressão de que não dá para você, através de uma, vamos dizer assim, de uma abordagem psicanalítica, você entender a coisa dessa forma. Quer dizer, você imaginar, e eu sempre pego um exemplo que tem aí, que eu acho que é interessante, que é aquele exemplo que até nós conversamos aí sobre o exemplo número 4, que é aquela história, deixe de ser filhinha do papai. Tudo bem, você pode chegar para a moça e dizer para ela, olha, esse seu comportamento aí, esse jeito que você age aí, você está sempre com uma fantasia de que aquele namorado que você tem ou aquele marido lá que você arrumou tem que funcionar de uma forma paternal com você. Deixe de fazer isso. Tudo bem. Agora, como é que essa moça vai deixar de fazer isso se isto aí obedece a uma motivação inconsciente dela? Por isso é que eu digo, dentro de uma linha de pensamento psicanalítico, fica difícil um pouco você entender ou você imaginar que alguém acredite que vai dizer para alguém faça isso ou faça aquilo e que isso produz uma modificação de comportamento. O que eu disse que eu acho que o livro poderia ser valorizado seria apenas no sentido de levantar questões, né? Quer dizer, aqueles leitores ou aquelas leitoras do livro teriam questões, né, com as quais elas entrariam numa dúvida, né? Dentro dessa dúvida, então elas iriam, a partir, melhor dizendo, dessa dúvida, elas iriam em busca desse conhecimento das motivações inconscientes dela. Tá, então deixa eu perguntar assim, bem sucinto, para você me responder bem sucinto. O que é que você vê de positivo e o que é que você vê de negativo nesse livro? O positivo é isso que eu te disse. Não precisa dizer que isso que eu te disse, que eu posso não usar outra coisa. Sintetizando, né? Você poderia dizer o que você vê de positivo e de negativo nesse livro? Positivo seria a questão dele levantar questões sobre a vida interna das pessoas, notadamente dos casais, né? E negativo, eu diria que nós poderíamos ver essa questão de que dar regras, dar dicas, dar fórmulas, no nosso modo de entender, isso não traz modificações de comportamento substanciais. Isso pode funcionar durante algum tempo, mas obviamente que em função das motivações inconscientes que levam aquele indivíduo a escolher aquele parceiro, a ter aquele tipo de comportamento, obviamente que essas motivações inconscientes vão interferir novamente e aquela orientação que ele pegou através da leitura do livro vai entrar em processo de falência novamente. Quer dizer, então que fica difícil aprender a amar? Não, eu acho que aprender a amar não é difícil. Eu acho que apenas não dá para você, seguindo regras, você imaginar que vai melhorar a sua vida afetiva. Isso, positivamente, eu não acredito. Eu acredito que você melhora a sua vida afetiva desde que você entre num processo de autoconhecimento. Se você se engajar num processo de autoconhecimento, possivelmente você consegue melhorar bastante a qualidade da sua vida afetiva. Sem isso eu acho difícil, porque toda a distorção da vida afetiva é feita através de um processo, né? Que começa desde as expectativas que um pai e uma mãe têm em relação à fantasia de ter um filho. Ali começa a vida afetiva praticamente desse ser, né? A fantasia de ter um filho que o pai e a mãe fazem, e aí se juntam, e aí então vai se dando início a todo esse processo de vida. Luiz Alberto, agora falando assim sobre alguns pontos que o livro fala, você acha que o mistério é realmente importante numa relação amorosa? Mas o que você está querendo dizer aí com mistério? Assim, desconhecer o outro? Não, que um faça um pouco o mistério e guarde algumas reservas do seu íntimo para o outro, que realmente a relação não seja tão aberta assim, do se falar tudo. Olha, eu acho que o problema não é do se falar tudo, eu acho que o problema não é do conteúdo, o problema normalmente é de forma. Eu posso dizer para você tudo, o problema é como eu digo, é a forma como eu digo. Pois é, então o mistério seria, vamos dizer,
uma forma delicada de se manter viva a chama de interesse entre um casal? Poderia ser, né? Porque o perigo que eu acho nisso aí, nesse discurso que você está fazendo, é o seguinte, é que, né, se você não tem acesso ao outro, quer dizer, se você não tem conhecimento do outro, você vai tender, né, a preencher esses vazios do desconhecimento com a sua fantasia. Por isso é que todo mundo diz, eu quero ter uma paixão, eu quero amar, eu quero me apaixonar. E normalmente isso acontece no início do relacionamento. Por que no início do relacionamento? Porque como eu ainda não tenho um conhecimento enorme ainda do outro, ou enorme, ou suficientemente bom do outro, o que acontece? Ficam várias lacunas, né? Eu não tenho acesso ainda total a esse outro. Então essas lacunas eu preencho com a minha fantasia. Então eu encontrei você. Então eu faço a fantasia, eu acho que essa mulher é assim, é assado, é aquilo outro. E aí eu vou enchendo essa série de lacunas com a minha fantasia. Então aí dá para se apaixonar completamente, ficar encantadíssimo. Agora não dá para isso ser mantido, né, ao longo da vida, porque a realidade vai se impor. E a realidade se impondo, você vai ter que passar de uma paixão, que é amor ideal, para um amor real, compatível com aquela realidade, quer dizer, compatível com o conhecimento que você vai ter do outro e o outro de você. Quer dizer, então, que você acha que o mistério é, na realidade, um jogo de fantasias? Ah, sem dúvida. E você acha que isso não é fundamental para uma relação amorosa? Ah, eu acho que não. Eu acho que o fundamental numa relação amorosa é o conhecimento que você tem do outro e a possibilidade de você fazer uma troca de experiência com o outro dentro de uma forma amorosa. Porque todo o segredo da história, como eu disse, muitas vezes não é de conteúdo. Muitas vezes é muito mais de forma. E você acha, por exemplo, que a mulher hoje, muito ansiosa, muito carente, ela pode amedrontar o homem? Eu acho que qualquer pessoa que tem assim uma atitude muito carente, que você diz assim, muito voraz assim em relação ao outro, obviamente que assusta o outro, né? Porque ele percebe, talvez nem sempre em nível consciente, mas às vezes até em nível inconsciente, ele percebe que aquela mulher não está buscando ele. Aquela mulher ali, aquela pessoa ali, ela está buscando, né? Nesse possível namorado, ela está buscando faltas, né? Ela está querendo preencher buracos que são possivelmente, lá da infância dela, de situações mais arcaicas. E o jogo da corte? Você acha que a corte é importante no namoro? Olha, a corte que eu estou entendendo aí seria essa questão do namoro, de um flerte, uma coisa mais afetiva. Eu acho que isso é interessantíssimo, não tem a menor dúvida. Inclusive, quando eu falei a questão da paixão, não é que eu sou contra a paixão, não. Eu só disse que ela tem o seu tempo. Né? Ela vai cumprir uma etapa, mas ela vai ter que seguir. Você acha que as pessoas que vêm aqui, as mulheres que vêm aqui consultar você, elas na realidade, pelo contato que você tem com elas, você acha que elas sabem namorar? A mulher de hoje que trabalha, que está estudando, que está desenvolvendo uma série de outras atividades? Não, eu acho que até isso hoje em dia está ficando difícil em função, como eu disse, de um contexto social extremamente agressivo. Isso vai perdendo, é como se as pessoas fossem perdendo um pouco da sensibilidade afetiva dela, amorosa delas. As pessoas não se tratam mais com muita amorosidade. Fica sempre um cunho muitas vezes agressivo, autoritário, difícil mesmo. E como é que você vê assim essa intensidade, essa coisa maciça em cima da mulher, a mulher querendo se conhecer, homem escrevendo sobre livro de mulher, de fórmula, coisa e tal. Como é que você vê isso tudo? Porque tanto interesse em sacudir a mulher, em dar fórmula para a mulher, enganar a mulher, esclarecer a mulher, ir fundo com a mulher, e não com o homem? Olha, eu não sei se isso é só em relação às mulheres, né? Existem muitas coisas escritas sobre homens. Eu até citei a você esse livro aí que... Sim, mas aí é uma regra de ser eficiente em relações comerciais, em relações não. assim. O livro dele fala também sobre questões no lar, de casais, ele entra por essa seara também, né? A única impressão que eu tenho é que a partir, né, basicamente a grande partida do movimento feminista foi com Simone de Beauvoir, né? Porque a partir dali começam todos os questionamentos, né, em relação à questão das mulheres, né? E obviamente que era um campo, né, que estava, vamos dizer assim, pouco trabalhado, que estava pouco conhecido. Mas você não acha que hoje em dia também está ficando um bom negócio
se conseguir atingir o mercado consumidor da mulher? Eu acho que sim, sem dúvida, como em algum tempo, aliás, já até descobriram isso, como há algum tempo se descobriu um tremendo mercado consumidor, que foi o mercado dos adolescentes. Você, possivelmente, quando eu era adolescente, ou quando você era, nós não tínhamos essa proliferação, né, vamos dizer assim, de artigos para adolescentes, de materiais específicos para adolescente, de quase que um modo de vida adolescente. Você acha, por exemplo, que esse livro pode ter sido um bom negócio? Quer dizer, ele foi planejado... Imagino que sim, deve ser um ótimo negócio. Eu digo assim, mas você acha que os dois autores, os psicólogos, eles tiveram essa ideia e venderam essa ideia realmente para atingir um bom negócio? Isso não sei te dizer, Tereza. Acho que acho que em termos comerciais eles devem ter feito um bom negócio. É um livro que possivelmente tem uma vendagem fantástica. E você não acha que ele, no fundo, atinge em cheio, pelo menos uma questão que está na cabeça de todo mundo? Eu acho que ele levanta questões, né? Leitores, vamos dizer assim, menos desavisados, entenderão o livro por aí. Quer dizer, ele levanta questões. Quando ele entra no negócio de dar as receitas, aí é que eu acho que a coisa se complica toda. Ele levantar questões, eu acho que até ele tem o valor dele dentro do contexto social que existe aí. O problema que eu não gosto é quando ele começa com o negócio das dicas. Tem até na orelha do livro de dicas, não sei lá, isso aqui realmente eu acho que não funciona. Luiz Alberto, quando um homem me diz que eu sou inteligente, eu já sei que vem chumbo grosso. Por quê? Que conceito os homens têm de inteligência feminina? Realmente é uma coisa irônica na coisa, até no próprio título, né? Mulheres inteligentes, escolhas insensatas. Olha, eu tenho a impressão, esse negócio do que é que os homens acham, isso é muito relativo, né? Porque eu posso achar uma coisa, ali o câmera acha outro, o operador de áudio acha outro, o porteiro acha outro, o médico aqui em cima acha outro, né? Bom, qualquer um pode achar determinadas coisas. Agora eu tenho a impressão, quando eles dizem uma mulher inteligente, tal como eu vejo a coisa, deve ser essa mulher que tem sucesso profissional, uma mulher que já conseguiu se desenvolver em alguma área, que é uma pessoa reconhecida. Normalmente eles chamam isso mais, quer dizer, a chamada de atenção é mais para o lado profissional, né? Porque uma mulher inteligente e tal, deve ser sempre uma coisa assim, pelo lado profissional, uma mulher que conseguiu um determinado sucesso. Escolha insensata, quer dizer o quê? Insensato. Eu acho que a escolha insensata que ele está se referindo... Quando me dizem que eu sou inteligente, quando um homem me diz que eu sou inteligente, eu já fico esperando um chumbo grosso. Porque eu acho que realmente há um certo preconceito sobre a mulher inteligente. Eu não entendi muito bem ainda. Oi? Trabalhando. Luiz Alberto, acho que há um certo preconceito sobre a inteligência da mulher, porque realmente quando um homem diz aquela mulher é inteligente, parece que ela tem um quê de complicado, né? Então, como é que você vê, por exemplo, esse título, que tem um quê de ironia também, né? Mulheres inteligentes, escolhas insensatas. Talvez o que eles queiram dizer nessas mulheres inteligentes aí seriam as mulheres que têm maior sucesso, notadamente profissional, né? Porque o livro faz referência justo à dificuldade afetiva. Então eu tenho a impressão que o inteligente aí está muito referido a um sucesso profissional, a um sucesso social, uma coisa por esse lado aí, que eu acho que na concepção deles aí, talvez até ameace um pouco os homens, esse sucesso aí das mulheres. E as escolhas insensatas, o que é que isso para você? Eu tenho a impressão que as escolhas insensatas são aquelas escolhas em que a mulher, aí no caso, não conseguiu encontrar, né, no homem lá um companheiro ideal, um companheiro que satisfizesse ela, que atendesse aí a alguns requisitos mínimos do que ela imagina que seria um amor gostoso aí para ela, uma transa que ela curtisse, né? Uma coisa assim. Luiz Alberto, e como é que você definiria, por exemplo, uma mulher que realmente estivesse pronta para vivenciar o amor? Olha, eu acho que isso é uma coisa muito difícil de responder, né? Mas eu tenho a impressão que uma pessoa que tivesse, como eu digo, um mínimo de autoconhecimento, né, que tivesse algumas informações, né, sobre o funcionamento, né, psicológico dela, né, eu acho que ela teria bastante chances de poder se encontrar numa relação afetiva verdadeira aí com um outro homem. Agora, assim, só para concluir, uma frase assim, um pouco de charme, um pouco de brincadeira, você acha que, na realidade, essa procura que a mulher está fazendo, essa busca de realmente se encontrar e encontrar o parceiro, você tem uma expectativa, uma esperança que isso vai dar certo?
Olha, eu espero ardentemente que dê, tanto que os homens encontrem quanto as mulheres encontrem, né? Obviamente, mas eu acho que isso passa por uma dimensão, como eu digo, às vezes mais ampla, né? Isso passa por um contexto social também, isso não é uma coisa que você pode também reduzir só o homem ou a mulher. Mas eu espero que haja uma possibilidade de uma transformação aí no ritmo que as coisas estão indo e que essas pessoas possam funcionar de uma forma um pouco mais amorosa entre elas. Quer dizer que a procura é sempre positiva? Ah, sem dúvida nenhuma.